Fala galera, beleza? Hoje eu vim apresentar para vocês como que eu uso o meu onboarding aqui, qual é o método que eu utilizo para o meu onboarding, como que eu estruturo depois que eu recebo o briefing. Galera, meu briefing é esse aqui no Typebot. A aula não é sobre isso, tá? Tem lá na comunidade também meu briefing pronto para copiar e para colar, perfeito? Mas é um briefing bem grande. Então eu fiz lá dentro do meu onboarding, mandei uma vez para rodar e aí eu coloquei aqui para gente tudo setado, né? Tá tudo fixado porque eu consigo ver os dados aqui para gente, perfeito? Então recebo esse briefing aqui, ó, e tem todas as mensagens aqui, ó, teste, 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 é porque eu tava mandando um webhook de teste, né? Só para poder testar, não é um cliente real de forma funcional. E ó, todos os itens têm mais de 200 caracteres, mais de 2.000 caracteres, não dá para subir no Notion. Ok, então, perfeito. Eu fiz essa notificação para mim, né? Então a gente adiciona todas as informações dentro do meu Notion, adiciona dentro do cliente, então tem todos os tamanhos aqui, né? Os lugares para se adicionar. Tem os clientes, tem o briefing, tem o projeto, tem o cliente no briefing, para poder anexar, né? O cliente ao briefing. Para quem não está entendendo nada, a gente tem um Notion lá dentro da comunidade, que é esse Notion aqui. É eficaz, funcional, limpo, a gente utiliza de forma eficiente utilizando as automações aqui dentro do Notion. Tem as minhas tarefas, os meus projetos aqui, tem os meus clientes, tem os clientes de prospecção, tem tudo isso aqui dentro do Notion. Tem as copies, certo? As copies, tem os briefings. Deixa eu abrir um briefing aqui e uma copy para vocês verem. Então, ó, Machine Web Briefing, uma automação, né, que a gente está utilizando lá, que era uma automação de briefing, que no caso é aquele briefing que eu mostrei para vocês. Tinha uma LP, tem uma landing page lá dentro do nosso curso, que eu utilizei e construí uma copy por aqui. E ó, concepção do produto, módulos de cursos, títulos infinitos. Eu já vou mostrar isso aqui para vocês dentro dessa automação. Recebi meu briefing, olha o que ele faz, olha a quantidade de coisa que ele faz. Literalmente é absurdo. Aqui a gente pega e lista, né, e pesquisa todas as pastas que tem do meu cliente. Então eu tenho uma lista de clientes aqui, certo? Depois que eu comecei a adicionar dentro do Google Drive, eu adicionei a lista de clientes, 216 clientes aqui, ó. Então, sempre lá dentro do meu no meu end-to-end aqui, ele faz a pesquisa de quantas pastas tem. É tanto pesquisando as pastas de 222 e depois ele faz a contagem dessas pastas, que aqui ele disponibiliza para a gente o dado dizendo 222 pastas. Depois ele vai lá e cria a pasta do cliente. Ele cria uma pasta exatamente igual a essa aqui, ó. Então criou a pasta do cliente, tá vendo? Assim que ele criou essa pasta desse cliente, eu vou adicionar um cliente aqui, ó, abrir um cliente normal, né? Que ele tem todas as informações dele aqui. E aí, o que é que que o N8N fez? Ele foi lá, criou essa pasta desse cliente, colocou o número, que seria 222, mais 223. Seria a nova pasta, né? A próxima pasta, 223, ok? E aí, foi o que ele fez. Criou o Google Docs do detalhamento, duplicou a estrutura da copy, né? A questão da copy lá dentro do Google Docs. Criou o Google Docs do Web Design, criou o Google Docs do Briefing, criou e alterou a questão do Briefing dentro do Google Docs. Depois, ele criou o Google Docs da Persona. O que é isso? Basicamente, ele cria todos esses documentos aqui pra gente. Todos, sem exceção. E o que é que ele faz, galera? É absurdo, absurdo. Basicamente, a gente tem a criação de todos esses Google Docs, mas sem informação. Por quê? Se você observar e abrir aqui a persona, ele cria uma persona pra gente. Nome, resumo, dados demográficos, idade em gênero. E olha que legal, olha que absurdo. Você está construindo uma copy, está tentando entender sobre o teu cliente. Imagina se a gente já recebe, depois do briefing, toda essa informação, esse embasamento. Ele criou analisando o briefing, analisando o detalhamento sobre esse briefing,
todas essas informações. Essa empresa aqui, esse cara, né, o Lesme, ele trabalha e ele é doutor e ele trabalha com emagrecimento. Então, olha isso aqui, ó, dados psicográficos. A persona, tem os detalhamentos da persona, tem as frustrações, dificuldade em perder peso. Tentei tantas dietas e nenhuma parece funcionar para mim. Falta de energia e fadiga. Sinto que estou sempre cansada, mesmo após uma boa noite de sono. Isso aí são mentalidades que as pessoas têm com a dificuldade de perder peso. Olha que absurdo. Isso aqui é prompt, é automação, é N8N. Então, galera, olhem para esse universo, pensem o que é que vocês fazem hoje, o que é que vocês podem automatizar com o N8N, com a Evolution, com o Typebot. Eu utilizo o Google Docs mais para armazenar as coisas. Por quê? Dentro do meu cliente eu também tenho essas informações aqui dentro do meu Notion. Eu meio que repito essas informações, tanto aqui quanto lá. Por quê? Quem vai fazer a automação, quem não vai fazer não sou eu, no caso, né? Então, para mim não importa tanto. Também, ó, tem as informações do briefing aqui do cliente dentro do meu Notion. Então, eu só repito essas informações, perfeito? Se eu quiser passar para o cliente, o Google Drive, eu passo e todas as informações estão lá disponíveis para ele. Perfeito? Eu não preciso passar o meu Notion, entendeu? Então, sempre fica de forma funcional isso e é bem prático. Criou todos os Google Docs aqui, né? E aí ele faz o seguinte, essa bagunça, que não é uma bagunça, é porque literalmente o N8N ele não tem a capacidade de fazer um design legal, minimamente funcional, aí eu preciso conectar assim, que parece uma arruma de cabelo aqui, né? Mas enfim, ele basicamente, em resumo, é bem simples, né? Vai, pega o briefing completo. Digamos que você pega o briefing completo. Eu joguei numa IA chamada Detalha AI. O que é essa IA? Eu vou abrir aqui para vocês. Eu fiz recentemente essa copy, né? E aí eu organizei aqui as IAs, mas não é muito importante para vocês. Aqui dentro do detalhamento, eu peguei o briefing completo do meu cliente. Eu vou voltar aqui, ó. Vou abrir o meu briefing completo do cliente. Briefing completo. E joguei o briefing do meu cliente aqui no detalhamento. E ele já dá um detalhamento. Detalha aí. Basicamente, ele pega o briefing e fala os objetivos da landing page, estruturação da página e principais seções, uma possível headline, fala sobre as imagens de fundo, foto de alta qualidade que transmita saúde e bem-estar, preferencialmente elementos. Muito bom para você ter a percepção. Às vezes a gente pensa e a gente não raciocina, né? Tem essas duas opções. Você pensa, nossa, mas numa landing page de saúde a gente tem que ter essa refrescância, esse conforto, tem que confiar, né? Uma landing page de saúde, a gente não pode colocar uma cor chamativa, vermelha, intensa, um negócio forte, tem que ser algo mais suave, leve, linhas curvadas, né? Ou a gente pode mostrar um refinamento, um poder, uma clínica de alta classe. Então, essa percepção a gente só tem quando a gente escreve, a gente cria um raciocínio, a gente se pensa ali de forma mais profunda, né, sobre essa construção dessas ideias. Então aqui ele dá um refinamento sobre a possível seção 1, seção 2, seção 3, planos, diferenciais, ele estrutura tudo isso pra gente. Elementos visuais, aspectos, conclusão. Eu vou até, ó, clicar aqui de novo para vocês verem a concepção dos elementos se construindo aqui, né? Ele basicamente faz essa análise estratégica do desenvolvimento dessa landing page. Os objetivos, método do negócio, objetivos específicos, e aqui, ó, geração de leads. É uma landing page focada em geração de leads, não é de venda necessariamente, porque tem aquela questão que pode ser uma landing page focadas em na parte da conversão desses leads de forma imediata. Aqui é no caso da geração de leads. Conversão de agendamentos, porque ele é um médico, precisa agendar consulta. Educação e engajamento. Isso aqui é para basicamente a gente gerar conteúdo para outra IA entender o briefing de uma forma mais refinada, porque a gente falando assim, então, aqui dentro dessa automação do onboarding, ele faz tudo para mim. Isso aqui é um trabalho de 3 dias. Para quem trabalha com landing pages, quem faz a parte da copy, quem faz a copy, até a entrega dessa landing page, isso aqui é um trabalho desgramado. Então, aproveitem esse conceito aqui da aula, construa a sua própria automação adaptada para o seu CRM. Quem está lá dentro da comunidade tem acesso a isso aqui para copiar e colar. Se você
quer trazer essa ideia aqui para ti, eu recomendo você estruturar os seus processos internos. Então, quando eu recebo o briefing, o que é que eu faço? Aí você vai passo a passo. Recebi o briefing e eu quero fazer uma outra atividade no final dele, que é a conclusão das minhas etapas de processos repetitivos, né? Então, desse caminho, né, eu tenho várias atividades. E você vai começar a listar. Por exemplo, o que foi que eu falei? Ah, eu quero construir a copy. É uma copy aqui. Dentro dessa estrutura aqui, tem uma copy. Mas dentro da copy tinha várias coisas. Tinha o título, tinha a persona, tinha para estruturar esse briefing, detalhar esse briefing, tinha que estruturar e analisar esse briefing, tinha que construir o Google Docs do Web Designer. Então, eu criei um campo, criei uma categoria. Essa categoria eu formatei depois e nichei. Eu precisei filtrar várias coisas que eu queria fazer. Depois, eu pensei na área de notificações. Então, dentro desse meu sistema, tem a área de notificações. Quais notificações eu precisaria trazer? Para o meu cliente, trazer notificações de briefing, depois trazer notificações para mim, no WhatsApp. E aí, o que é que eu faço mais com o cliente depois que eu finalizo o meu briefing? Você tem que pensar, o que é que eu faço depois que eu finalizo o meu briefing? Eu crio o grupo com o meu cliente. Então, a IA pode fazer isso para mim. Tem que pensar o que é que você faz. Estruture quais são os seus processos que você tem. Veja o que é que você tem dentro desses processos em forma de categoria. Depois vai nichando essa categoria. Ah, dentro da categoria de copy, eu faço isso, 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 isso. Ah, dentro da categoria de notificações, eu mando manualmente para o cliente. Eu mandava, né, manualmente para o cliente uma notificação, mandava, criava o grupo, foto do grupo, descrição do grupo, mandava as perguntas que ele não respondeu, né? Tudo isso, se ele respondeu todas as perguntas ou não, né? Então mandava isso de forma detalhada, detalhada. Então eu pensei e estruturei primeiro os meus processos para depois montar essa automação. Pessoal, qualquer dúvida, fala comigo no WhatsApp. O link aqui da Machine Web Maker está aqui debaixo do curso e até a próxima. Valeu!